Então, boa noite. Meu nome é Paula. Eu sou neurologista, neuropediatra, aqui do Grupo de Conexão Infância. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar, sobre os bebês de 0 a 6 meses. E nessas aulas, a gente vai falar principalmente dos cuidados necessários, para que a gestação e os primeiros 2 anos de vida do bebê sejam mais tranquilos e seguros para as mamães e papais e cuidadores. Então, os 3 principais pilares da saúde do bebê são o desenvolvimento infantil, a amamentação, a alimentação infantil e a medicina do sono. A gente vai ter também um grupo de mentoria individual, que serão 4 videoconferências, provavelmente no mês de fevereiro, que você vai poder perguntar o que você quiser sobre o seu bebê. Vão ser 12 meses participando de um grupo, que você vai poder tirar todas as dúvidas durante esse tempo. Vai ter acesso a materiais bônus que vamos disponibilizar todos os meses. E a gente também tem um curso completo com uma linguagem acessível, que quem participar da mentoria vai ter acesso a esse curso também. Então, eu vou aqui hoje falar sobre o desenvolvimento infantil do bebê de 0 a 6 meses. Quero comentar um pouquinho, só me apresentar, e falar um pouco sobre a minha trajetória. Então, meu nome é Paula, eu sou médica pela UFMG, me formei pediatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, neuropediatra pelo Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Quando eu voltei da residência de neuropediatria, eu me especializei em distúrbios de movimento da infância e, entre outras atuações, uma das mais importantes, assim, na minha vida diária de neuropediatra é a neuroneonatologia e o bebê de risco. Então, aqui eu gostaria de falar sobre alguns conceitos sobre o desenvolvimento do bebê. Então, para que acontece? Por que acontece o desenvolvimento? Para aquisição e refinamento de habilidades, para desenvolver capacidade de realizar funções cada vez mais complexas, aquisição de competências de acordo com a faixa etária, mas o grande objetivo do desenvolvimento é a autonomia. Aspectos gerais. O desenvolvimento ele começa desde a concepção, lá quando é formado o zigoto, o óvulo e o espermatozoide. E em todo esse processo, que o desenvolvimento que o desenvolvimento acontece, os aspectos importantes são o crescimento físico, a maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva. Os marcos, eles surgem quando há uma estrutura física, um substrato, física e funcional já existentes. E as habilidades vão se desenvolvendo em todos os âmbitos, de forma que a criança consiga executar suas atividades diárias de forma conjugada. E tem 4 campos principais do neurodesenvolvimento. É o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, da comunicação, o cognitivo, que é a inteligência, e o desenvolvimento social e emocional. Algumas particularidades do desenvolvimento motor. Então, ele sempre acontece de cima para baixo. Então, a criança, primeiro, ela controla o pescoço para depois conseguir andar de uma forma processual, E de dentro para fora. Então, as partes centrais para as periféricas. Então, o controle do tronco, por exemplo, ele antecede o controle, o refinamento dos braços e, por fim, dos dedos. Ele tem uma sequência relativamente fixa, então, um bebê lá na China e um bebê no Brasil, eles têm basicamente a mesma sequência de como esse desenvolvimento vai acontecer, devido à nossa espécie. E, geralmente, as respostas gerais precedem as específicas. Então, quando você estimula um recém-nascido, ele responde com o corpo todo, ele mexe o rostinho, ele mexe os braços, as pernas. Já um bebê de 1 ano, por exemplo, se você brinca com o pezinho dele, ele consegue mexer só o pé.
Sobre o desenvolvimento da comunicação. Eu gostaria aqui de falar, então, que é linguagem, né? A linguagem é a função de expressão e é aquilo que a gente recebe e compreende, permitindo o uso de várias línguas. É um código para a transmissão de ideias, desejos, necessidades e tem uma representação fonológica, que é a fala de objetos e acontecimentos. A fala, ela concretiza isso com a realização motora da linguagem por meio de uma simbologia fonética, que são os sons que a gente emite e, então, conseguimos nos comunicar. Muitas mães perguntam, né? Material para acompanhamento do desenvolvimento do bebê. A gente desenvolveu, então, esse e-book, né, da direita, que é o Alimentação, Medicina do Sono e Neurodesenvolvimento, que lá eu falo sobre o desenvolvimento do bebê de 0 a 2 anos, com os principais marcos, sinais de alerta, né? E também gostaria aqui de lembrar, aproveitar a oportunidade para lembrar sobre o nosso e-book também, que é um e-book gratuito, sobre o enxoval completo. Voltando aqui, então, ao desenvolvimento, eu coloquei esse gráfico para mostrar para vocês, assim, principalmente, o tanto que o ápice, né, o grosso do desenvolvimento, da formação do cérebro humano, acontece, está dando um retorno da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, se puderem desligar o microfone, por favor. Então, o desenvolvimento do cérebro humano, o grosso, né, a principal época em que o cérebro se desenvolve são nos primeiros 2 anos de idade. O ápice da formação da área da linguagem, da visão, né, do córtex visual, das funções cognitivas superiores, que é a inteligência, as habilidades que a gente tem, né? E também da questão física, né, do cérebro se formando com as células, migração neuronal. Então, falar agora um pouquinho sobre o cérebro fetal. Então, essa figura direita aqui é o neurônio, e a esquerda é o cérebro fetal, desde os 25 dias de vida, né, pós-concepção, até os 9 meses dentro da barriga. Então, é um período que acontece em grandes transformações neurológicas, emocionais, um boom de formação entre a 10ª e a 18ª semana. Aqui no cérebro fetal, a gente pode ver como as funções que o bebê já pode apresentar dentro da barriga da mãe, no cérebro dela, né? Então, os neurônios são células altamente especializadas, né? E depois que eles se formam, eles vão se migrando para regiões específicas onde eles vão ter uma função. Então, tem os neurônios que vão para a área da visão, que vão para a área da audição, que vão para a área da inteligência, da parte da motricidade. Então, essa migração neuronal ocorre entre a 13ª e a 21ª semana. Os neurônios, né, que são formados, eles migram dessas regiões especializadas. Oi, pessoal, eu sou a doutora Ana Luísa, doutora Aninha. A aula da doutora Paula, da Paulinha, travou agora, e aí eu vou começar a minha enquanto ela resolve essa questão. Vou só colocar aqui na tela cheia. Então, eu sou a doutora Ana Luísa e vou falar sobre a parte da alimentação do bebê de 0 a 6 meses. Eu sou médica, pediatra, formada pelo Hospital das Clínicas da UFMG, sou especialista em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria e sou membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria desde 2013. Então, aleitamento materno e neonatologia são áreas que me encantam e fascinam e é o que eu me especializei e há muitos anos venho aí ajudando as mães, os bebês e as famílias. Então, queria falar para vocês que a alimentação ideal para o bebê de 0 a 6 meses é o aleitamento materno.
né? Toda mãe sabe disso, isso é bem difundido hoje em dia. E desde o início da gestação, a mãe, até antes da gestação, na verdade, já deve ser orientada quanto à importância da amamentação. Então, durante o pré-natal, o próprio médico obstetra, ele já deve falar sobre amamentação, sobre aleitamento e sobre os cuidados que essa mãe precisa ter. Além disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma consulta com o pediatra durante o pré-natal, tá? Essa consulta ela deve ser feita entre 32 e 34 semanas de gestação, tá? E uma das coisas muito importantes de serem abordadas nessa consulta é o aleitamento materno, tá? Então, a mãe ela precisa saber a parte técnica, a parte teórica do aleitamento, para ela ter uma noção do que ela vai enfrentar, o que ela vai passar, para ela se preparar. Além dessas consultas durante o pré-natal, a mãe pode fazer alguns cursos preparatórios com profissionais qualificados. A gente tem um curso no Conexão Infância, tá? Que ele vai abordar toda essa parte da amamentação. Então, assim, e o preparo das mamas mesmo, né? Tem alguma coisa que pode ser feita durante a gestação? Não, na verdade não. O próprio corpo da mulher, as próprias mudanças hormonais, elas se encarregam de preparar a mama dessa mulher para amamentar. Então, durante a gestação, a gente pode perceber que a areola fica mais escurecida, a pele fica mais fortalecida, né? Para aquele bebê que vai começar a sugar. Diferentes hormônios, na verdade são vários hormônios também, fazem a proliferação das glândulas, as ramificações dos ductos lactíferos, e os principais hormônios que atuam nessa parte é o estrógeno e a progesterona, tá? A gente sabe que as mamas das mulheres, geralmente durante a gestação, elas já aumentam em volume, tá? A areola também fica maior, então o organismo, tá? A natureza se encarrega de preparar as mamas. Não existe usar bucha vegetal para fortalecer os mamilos, ou tomar sol, ou passar pomadas, nada disso tem evidência científica que vai ajudar a mãe a se preparar para a amamentação. E enxoval? O que precisa ser comprado para auxiliar a amamentação? Na realidade, assim, na prática, nada, porque qualquer objeto que vai ali interferir, né, na verdade pode atrapalhar. Então, assim, a gente não recomenda nenhum enxoval específico para amamentação. Claro que se essa mãe tiver algum problema, ela pode ser auxiliada e orientada em relação a alguns ajustes, mas a princípio não é necessário nenhum objeto para a mãe se preparar para a amamentação. Então, o mais importante é a mamãe dominar a teoria mesmo. E depois vem a prática. Então, quando que vai iniciar a alimentação do bebê? Falando em aleitamento materno, o Ministério da Saúde recomenda que a primeira mamada ela deve acontecer na primeira meia hora de vida do bebê. Na realidade, na primeira hora de vida, que é aquela hora de ouro. Então, o que favorece essa amamentação inicial? É um ambiente tranquilo, é a mãe estar ali acompanhada por pessoas queridas, um auxílio que ela pode ter para amamentar de algum profissional de saúde que estiver ali na sala de parto. Nesse momento, ela vai começar a estabelecer vínculo afetivo ali com seu neném, né? Então, é super importante que esse ambiente não esteja muito iluminado, barulhento, e o contato ali da mãe com o seu bebê, pele a pele, ele favorece a colonização de toda a pele do neném, do intestino, por bactérias boas do corpo da mãe. Então, essa primeira hora de vida, a mãe ficar ali em contato com o seu neném, isso se tiver tudo bem com a mãe, se tiver tudo bem com o bebê, isso favorece muito a amamentação, tá? Nessa primeira hora, os reflexos do bebê de busca, de sucção, são muito acentuados, principalmente nas primeiras 2 horas de vida. E depois dessas 2 horas de vida, o bebê tende a ficar mais sonolento e adormecer. Então, é muito importante a gente não perder esse primeiro momento. Claro que a gente não força a amamentação, não fica ali insistindo se o bebê não quiser. Mas só do bebê estar em contato com a pele da mãe, isso já favorece o aleitamento.
Existem vários estudos, no curso eu cito esses estudos, que mostram que o bebê que mama na primeira hora de vida, ele tende a ter um sucesso muito grande na amamentação, tanto na duração do aleitamento, na exclusividade do aleitamento. Então, essa mamada da primeira hora de vida é super importante. Claro que isso não significa, se o bebê não mamar na primeira hora, que ele não vai amamentar, mas a gente sabe que se o bebê mama na primeira meia hora de vida, a chance dele ter um sucesso maior no aleitamento é muito grande. Então, a alimentação adequada para o bebê de 0 a 3 meses, padrão ouro é o leite materno, tá? E, a princípio, um único alimento a ser ofertado. A gente fala que o aleitamento ele é exclusivo quando a alimentação se baseia 100% no aleitamento materno, tá? Então, isso significa que a gente não oferece nenhum outro líquido, nenhum outro alimento para o bebê. Nem água, nem chá, de nenhuma espécie, nem outros leites, tá? O leite materno ele é suficiente para nutrir esse neném até os 3 meses. E, de preferência, ele deve ser ofertado com a sucção do bebê diretamente ao seio, tá? De preferência. Então, a gente sabe que a chance do aleitamento dar muito certo é quando o bebê mama no seio materno, porque essa questão de ordenhar o leite, dar o leite para o bebê em outros compartimentos, isso aí tende a não dar muito certo a longo prazo. A gente sabe, todas as mães que estão aí esperando seus bebês ou que estão com seus bebês pequenininhos nos primeiros momentos de vida, que podem existir as dificuldades, né? Eu mesmo tive muita dificuldade de amamentar, apesar de dominar toda a teoria, porque a prática, especialmente no princípio, não é muito fácil. E aí, se for indicado, por algum motivo, outro alimento para o bebê, então o mais adequado são as fórmulas infantis. Tá? As fórmulas infantis é do primeiro semestre, que são aquelas lá que vem na latinha número 1, né, de 0 a 6 meses. A gente precisa saber, e muitas pessoas não sabem, que as fórmulas elas são leites extraídos do leite da vaca, de maneira mais geral, e modificados para atender às necessidades daquele bebê, naquela faixa etária, tá? Então, o leite de fórmula, ele é um leite próprio para o bebê, tá? Mas eles não se comparam ao leite materno. Eles são substitutos. Então, assim, em termos nutricionais, eles são adequados, mas eles não chegam, como se diz, aos pés do leite materno, em termos nutricionais, e além de não conter também os elementos todos aí, imunológicos, biológicos, que o leite humano tem. Então, os anticorpos, as células de defesa, as imunoglobulinas, que vão proteger o bebê naqueles primeiros meses de vida, principalmente os 3 primeiros meses, que o bebê é muito suscetível a infecções. O leite materno também protege o neném contra alergias, principalmente alergias alimentares. A quantidade, né, de leite artificial e o intervalo entre as mamadas, né, nos primeiros 3 meses, e aonde que vai ser ofertado esse leite, ele deve ser orientado pelo pediatra e individualizado caso a caso. A frequência da alimentação. Então, vou dividir em 2 partes. O leite materno, quando ele é ofertado exclusivamente, o ideal é livre demanda. O que a livre demanda significa? Para o bebê, excelente. Que o bebê vai mamar quanto ele quiser, a hora que ele quiser, à vontade. Então, ele vai ditar do que ele precisa. Tá? Então, o bebê vai mamar porque ele está com fome, porque ele está com sede, por vários motivos, tá? Mas, no geral, para alimentação, o bebê que está em livre demanda, ele pode mamar de 8 a 12 vezes ao dia, tá? Isso significa que o intervalo pode ser de 3 em 3 horas, de 2 em 2, de hora em hora, depende do que o bebê está necessitando naquele momento. Pode ter um dia que o bebê espaça a mamada em 4 horas, porque ele não está com muita fome, e outros dias que ele está demandando um crescimento maior, ele pode mamar mais frequente. O tempo que ele vai mamar varia muito. Então, ele pode mamar 5 minutos. Eu já tive bebê que mamava em 2 minutos e estava satisfeito, e ganhando peso, engordando. Tem neném que fica meia hora sugando no peito.
Então, vai variar muito. E, no geral, a livre demanda dá muito certo para o neném. O bebê que está mamando ali à vontade, ele ganha peso, ele está satisfeito, ele está feliz, ele, no geral, dorme bem, tá? Então, a livre demanda é uma receita que dá certo. Mas também no leite materno exclusivo, a mãe pode mais ou menos fazer a demanda que ela acha que vai ser ideal ali para o seu bebê. Mas isso aí também conversado com o pediatra. Já o leite artificial, as fórmulas, quando elas são ofertadas exclusivamente só a fórmula, a gente pode mais ou menos fazer uma receitinha aí que o bebê vai mamar mais ou menos de 3 em 3 horas. Mas é claro, se o bebê pedir antes das 3 horas, a mãe vai ofertar. Pode ser que ele também, com o crescimento, vai aumentando o intervalo aí das mamadas. E o volume que ele mama ali da fórmula, aproximadamente 30 ml por quilo, tá? Isso por volta aí de 15 dias, um mês. Então, gente, para finalizar, eu queria, essa parte dos 0 a 3 meses, eu queria falar que uma coisa que é muito comum no bebê e que a primeira coisa que a gente pensa é a fome, é o choro. Então, assim, o bebê, o recém-nascido, especialmente, ele vai chorar, até os 3 primeiros meses ele vai chorar bastante, que é a forma dele se comunicar com o meio exterior, tá? Com a mãe dele e tal, com quem está cuidando dele. É um comportamento normal. Então, o principal causa de choro, a gente sempre pensa, fome. Mas também pode ser por sede, o bebê pode estar chorando porque está muito cansado, não está conseguindo dormir, está irritado de sono, pode estar com frio, calor, com a fralda molhada, alguma posição, ele está muito tempo deitado, está desconfortável, muito tempo no colo. Outra questão que a gente sempre pensa, choro é dor, então o bebê está com gases, está com cólica, alguma roupinha que está apertando, está aquecendo demais. Simplesmente, não, eu quero estar no colo, eu quero sugar um pouco alguma coisa, ou está entediado. Então, o que a gente faz quando o bebê está chorando? A gente vai checar todas essas coisas, né? Primeiro é fome. Não é fome? Então, vamos lá, vou chegar esse neném. Vou colocar ele para ficar no colo um pouco, acalmar, não tá com a fraldinha molhada, não tá com nenhum desconforto. O bebê não vai viciar em colo, não vai ficar querendo só ficar no colo. E outra questão que também o bebê pode sugar. E aí, o primeiro lugar que a gente escolhe para o neném sugar é o seio materno. E isso faz parte da livre demanda. Então, o bebê chorou, a gente vai aconchegar e vai colocar ele para sugar. Tá bom? Isso é uma coisa que eu acho muito importante falar aqui nessa aula da alimentação do neném. Cólica. Eu acho que a cólica ela tem que ter um diagnóstico, né, do médico, até para a gente conseguir orientar melhor as famílias, porque muitas pessoas já pensam, o bebê chora muito, tá com cólica. E não, só 50% dos bebês, no geral, tem cólica, tá? A cólica é um pouquinho mais prevalente nos meninos, e ela não começa nos primeiros dias de vida, ela normalmente começa na segunda, na terceira semana de vida, tá? E ela normalmente ela termina aí no terceiro mês, tá? Ao início, final do terceiro mês. A cólica, ela consiste num choro muito intenso, tá? É aquele choro difícil de consolar, mesmo no colo, mesmo sugando, o bebê ele não se acalma. E esse choro ele pode durar até 3 horas e por um período aí de 3 semanas seguidas. Então, a cólica é algo que é bem duradouro e incômodo, tá? Normalmente elas ocorrem no mesmo horário, aquele horário do fim do dia, 5, 6 da tarde, muitas pessoas chamam de hora da bruxa, mas também ela pode acontecer de manhã, no meio da tarde, qualquer horário. E essa cólica, ela gera muita tensão na mãe, né? Muito sensação de impotência, culpa, o que ela podia estar fazendo que ela não está conseguindo acalmar o seu neném. E aí, essa mãe que fica mais estressada, que também está cansada, ela pode deixar o bebê ainda mais tenso e agitado, o que acentua a cólica. Então, o pilar do tratamento aí para as cólicas é saber que é um mal que vai passar, tá? Que a causa principal das cólicas são questões do bebê, então é uma imaturidade aí do intestino do neném, tá? E não é nada que a mãe está comendo, não é nada que a mãe está fazendo de errado, que vai passar. Então, ela mantendo isso em mente, a calma e a tranquilidade, tende a ajudar bastante o bebê.
aquecer a barriguinha do neném fazendo compressas mornas, massagens, deixar o bebê de barriguinha para baixo, algumas posições podem auxiliar aí a cólica passar mais rápido. A gente não recomenda ofertar nenhum tipo de chá, não mudar a dieta do neném. Ah, ele está mamando muito, vou tirar o leite materno, ou então vou trocar o leite, que é a fórmula que ele está usando. E medicamentos a gente só vai usar com prescrição do pediatra, tá? Então, assim, tem muitos medicamentos em moda, homeopáticos, questões que não, a mãe não deve usar medicações sem orientação do médico, tá? Porque qualquer remédio em um bebezinho pequeno, uma dose errada, pode ser bem maléfico. Outra situação muito comum aí nos primeiros 3 meses de vida é o refluxo. Tá? O refluxo fisiológico, que é aquele refluxo normal do neném, ele consiste o bebê regurgitar, ou seja, golfar, pequenas quantidades de leite, mas também podendo ser um volume até maior, como um vômito, logo um tempo depois da mamada. Se essas regurgitações, esse refluxo, não está causando desconforto, irritabilidade, perda de peso ou baixo ganho de peso, a gente pensa que isso não é uma doença do refluxo, tá? O refluxo é super comum nos bebês porque eles têm o esfíncter do esôfago menos maduro. Então, é aquele esfíncter que não é totalmente fechado. Então, o bebê ele toma o leite, que é líquido, e fica grande parte do tempo deitado. Isso favorece o refluxo, tá? Então, algumas medidas básicas que eu queria deixar umas dicas é deixar o bebê sempre deitado em superfície mais elevada, a cabeceira, até 30 graus, não deitar o bebê no plano, e após a mamada, colocar o bebê em posição mais ereta, auxiliando aí o arroto e favorecendo a descida do leite, tá? Diminuindo a chance de regurgitações. Isso vai deixar o bebê mais confortável, mais tranquilo. E aí, passou esses 3 primeiros meses, que são os meses mais difíceis, né? De adaptação de alimentação, então, assim, amamentação. Os primeiros 15 dias são difíceis, tem mães que são mais sortudas aí, que não têm dificuldades, mas outras têm as dificuldades nos 15 dias, 30 dias iniciais, né? Passou essa dificuldade, conseguiu amamentar, pode vir uma cólica, pode ter um refluxozinho. Então, passaram esses 3 primeiros meses, qual que é a alimentação mais adequada para o bebê? De 3 a 6 meses. Continua sendo padrão ouro leite materno, o único alimento a ser ofertado. Então, a gente não recomenda introduzir outros alimentos, outros líquidos com 4 meses, com 5 meses, por nenhum motivo, tá? Assim, alimentos que eu tô falando sólidos. A gente fala o leite materno exclusivo, 100% de leite materno. Então, a gente continua com aquela indicação de não introduzir chás, água, outros leites, tá? E o leite materno de preferência, o bebê sugando ao seio. Então, nessa fase acima de 3 meses, a gente mantém a livre demanda, mas, no geral, o intervalo entre as mamadas, ele pode aumentar, ficar acima até de 4 horas. O bebê, a Carol vai falar na parte de sono, mas ele já, a partir de 3 meses, ele já pode dormir até por 6 horas seguidas, sem precisar de ser acordado para alimentar. Então, ele pode conseguir naturalmente dar esse espaço maior aí nas noites. E o tempo de mamada continua sendo variado, tá? A mãe pode ofertar um seio ou os 2 seios, dependendo aí da demanda que o bebê tiver. O leite artificial também ele pode começar a dar um espaço maior entre as mamadas. O volume, normalmente, ele tende a aumentar de 3 a 6 meses, ficando aí 120, 180 ml, tá? Até os 6 meses, as fórmulas infantis de primeiro semestre, né? Aquela de 0 a 6, ou número 1. E o leite materno ou leite artificial, se forem ofertados, o ideal é que eles sejam ofertados sem ser na mamadeira, tá? Ou um copinho sem bico, ou um bico de silicone, alguma coisa assim. O bebê de 3 a 6 meses, independente se ele está tomando leite materno ou a fórmula infantil, a gente segue explicando que nada de sucos, chás ou água, tá? Com 6 meses, a mãe já pode introduzir a água, tá? E a introdução alimentar, ela começa. E os sucos, eles só vão ser indicados a partir de 1 ano de idade, tá bom?
Leite de vaca mesmo, leite de vaca integral, de saquinho, de caixinha, a gente nunca vai oferecer para um bebê menor de 6 meses, e especialmente para um bebê menor de 1 ano, tá? Então, nada de frutinha amassada, legume batido, papinha, caldinho de feijão, suquinho de laranja, nada disso é indicado para o bebê menor de 6 meses. Eu falei das dificuldades da amamentação rapidamente, né, naqueles primeiros 15 dias, 30 dias, né, que é a questão da pega, da posição, enfim. A amamentação estabeleceu, entre 3 e 6 meses, o que eu vejo de grande dificultador de amamentação é o uso dos bicos artificiais. Então, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, todas essas entidades, eles falam que realmente o bico, a chupeta, a mamadeira, eles prejudicam o aleitamento materno e prejudicam mesmo. Porque o bebê que suga um bico artificial, ele tende a querer parar um pouquinho de sugar o seio. Porque os bicos artificiais são de sucção bem mais fácil do que o bico do seio da mãe. O bico não, a areola, né? Outros intermediários aí, como protetor de mamilo, bico intermediário de silicone, também podem prejudicar a amamentação. Por que a gente não usa bico e mamadeira? Porque, primeiro, interfere negativamente na amamentação. As crianças que usam chupeta, por diversos estudos, já comprovadamente, cientificamente, eles vão desmamar mais precocemente. Esse desmame, às vezes, ele é tão natural, tão, assim, sutil, que nem a própria mãe percebe que o bebê, ele começou a recusar o peito por causa da chupeta, tá? A mãe, o bebê que solicita menos a mama, que ele vai menos ao peito para sugar, essa mãe reduz a produção de leite e o bebê pode até perder peso. Então, isso é uma causa aí de desmame. Confusão de bico, o bebê pode pegar errado na mama, causar fissura, dor, e a mãe não conseguir amamentar. Então, a gente não recomenda a mãe que está amamentando, que quer amamentar, usar chupeta e mamadeira. Outro dificultador da amamentação entre 3 e 6 meses é o retorno ao trabalho. Nessa foto aí sou eu, tá? Lá no hospital que eu trabalho, tirando o meu leitinho para deixar para minha filha. Isso aí quando eu voltei a trabalhar presencialmente. Muitas mães têm licença de 120 dias, que são os 4 meses, outras de 180 dias. De toda forma, 4 meses, a gente não... de 4 a 6 meses, o padrão ouro é o leite materno, então essa mãe ela vai ter que ordenhar o leite para deixar para o seu neném, para ser ofertado de alguma maneira. E a partir de 6 meses, quando a licença é de 180 dias, a mãe também ainda está amamentando e o bebê começando a introdução alimentar. Então a mãe também vai ter que ordenhar o leite, porque o leite materno ainda vai ser o principal alimento ali para o seu neném. Então, a ordenha ela pode ser feita de maneira manual, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, ou através de algumas bombas extratoras, podendo ser bomba manual ou elétrica. O armazenamento ele deve ser feito igual na foto aí, ó, um vidro, um frasco de vidro com a tampa plástica rosqueável. Esse frasco ele tem que ser esterilizado. A mãe, para fazer a ordenha do leite, ela tem que prender os cabelos com uma touca, colocar uma máscara independente da pandemia. Ela tem que usar máscara para ordenhar o seu leite, higienizar bem as mãos e tem que estar tudo esterilizado, tá? Se for usar a bombinha tem que estar toda esterilizada. Aí, sendo extraído o leite, esse leite ele vai ser rotulado com o dia, a data e o horário que a mãe tirou o leite, e ele vai ser armazenado. Ele pode ser armazenado na geladeira por 12 horas ou no freezer por 15 dias. Esse tempo de 15 dias é a recomendação de todos os bancos de leite, né? Aí do Brasil, da Fiocruz, do Ministério da Saúde. É a nossa recomendação nacional, tá? São 15 dias no freezer ou congelador. Temperatura menos 3 graus, mais ou menos, tá? E para descongelar esse leite, sempre ali na figurinha da direita, em banho-maria. A gente não ferve o leite, joga o leite na panela e não coloca no micro-ondas, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui o vídeo da minha filhinha mamando o leite no copinho.
Então, de preferência, a mãe vai ofertar o leite por um copinho, idealmente sem bico, tá? Para que o desmame não aconteça. Então, o bebê vai tomar o leitinho da mãe ordenhado num copinho. E lembrando que, assim, nesse caso, eu fiz ali a ordenha no hospital. Para eu transportar o meu leite para minha casa, a gente tem que congelar o leite e aí transportar o leite congelado. Se for ordenhado em casa, aí vou ordenhar antes de sair para o trabalho. O leite pode ficar 4 horas em temperatura ambiente. Então, a mãe ordenhou, saiu para o trabalho e alguém vai dar o leitinho para o neném, por exemplo. Então, o leite também ele pode ficar até 4 horas em temperatura ambiente, tá? Então, eu queria... Isso aqui foi só uma pincelada do que a gente vai falar aí nos nossos cursos gravados. A gente quer fazer também grupos de mentoria individual. A gente está programando algumas videoconferências, provavelmente no mês de fevereiro. Nessas conferências, as mães podem perguntar o que quiser sobre o bebê. A gente quer também fazer alguns grupos de Facebook para as mães tirarem as dúvidas durante esse tempo aí de 1 ano. Alguns materiais bônus que a gente vai disponibilizar todo mês, além dos nossos cursos online. E a gente já tem esse curso todo gravado, feito com muito carinho, explicando todos os passos que a gente tem que ter para cuidar dos bebês nos primeiros 1000 dias. Eu vou falar da parte de alimentação, a Paula sobre o neurodesenvolvimento e a Carol sobre sono. Carol, não sei se a Carol ou a Paulinha vão entrar agora para falar com vocês. Gente, muito obrigada. Boa noite, gente. Eu vou entrar agora, eu tô com problema no vídeo. Caiu na internet, eu vou colocar aqui, continuar de onde a gente parou. Meninas, só me deem um ok, está aparecendo direitinho? Está aparecendo direitinho? Tá certinho, Paulinha, tá o gráfico que você parou. Foi nessa parte que parou, né? Foi. Eu queria então falar que quando eu coloquei esse gráfico, que a maior parte do desenvolvimento do cérebro acontece desde a concepção, né, até os primeiros 2 anos de idade. Então, quando fala ali da formação da área da linguagem, da formação da área da visão, das funções cognitivas, que é da inteligência. Então, tudo isso, o ápice do desenvolvimento do desenvolvimento do cérebro é em torno de 1 ano a 2 anos, e por isso que eu tinha falado da janela de oportunidade. Aqui, né? Então, aqui eu mostrei o neurônio. Então, o neurônio, ele é formado ali por volta da 3ª semana no cérebro fetal. E aí, aqui mostra na figura da esquerda um embrião com 25 dias de vida, como que é o sistema nervoso central, com 9 meses. Então, a gente vê que nesse tempo da gestação, a transformação que acontece, né? São grandes transformações neurológicas, emocionais, cognitivas e sociais, desde a concepção. E o pico dessa proliferação neuronal, que o cérebro realmente ganha volume, entre a 10ª e a 12ª semana. Então, os neurônios que são formados, eles vão migrando para regiões especializadas do cérebro, e essa migração acontece até a 21ª semana, basicamente. E aí, com essa migração, vai acontecendo aqui nessa parte de baixo desse gráfico, mostra o que vai acontecendo, as habilidades que o bebê já vai ter dentro da barriga da mãe. Então, por volta ali da 6ª semana, o bebê já tem contração muscular. Por volta ali da 14ª semana, ele já suga, engole.
por volta da 30ª semana, ele já tem ali possibilidade de fazer fixação visual. E a maior parte da formação dos refinamentos ocorre realmente no período fetal. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de responder a um estímulo com a formação de novas sinapses. E essa capacidade, ela tem o seu ápice nos primeiros 1000 dias, que é a grande janela de oportunidade dessa neuroplasticidade. Então, é quando está ali formando muitas sinapses a cada segundo. Essa figura é para ilustrar um pouco para vocês como que o recém-nascido, ele mostra como se fosse um corte microscópico, né, do cérebro. O recém-nascido tem aqui os neurônios, algumas sinapses. Com 1 mês de vida, já aparecem algumas sinapses a mais. Aos 9 meses, muitas mais sinapses, né? Aos 2 anos, então, já tem uma rede super bem formada. E o cérebro do adulto, que é bem parecido, né, em termos de densidade de sinapses com o cérebro de um bebê, né, de 2 anos. Então, só a título de curiosidade, o peso do cérebro ao nascimento é em torno de 400 gramas, com 1 ano é por volta de 800, então ele dobra de tamanho. Isso explica, o bebê, às vezes, ele nasce, né, sem fazer muita coisa, com 1 aninho ele já anda. Aos 2 anos tem por volta de 1 quilo, então crescem mais 50%, e adulto 1,4 kg. Então, a gente vê que a grande janela de oportunidade realmente é nos primeiros 1000 dias. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre como é o recém-nascido. O recém-nascido, ele tem, em geral, essa postura em flexão. Ele acabou de sair do útero, né? Ele estava todo encolhidinho. Então, ele é né, todo fletido, todo dobradinho. Ele tem uma movimentação global. Ele prefere o rosto humano, sabe olhar para a luz, enxerga melhor contrastes e a uma distância de 30 centímetros, que geralmente é a distância entre o rosto da mãe e o rosto do bebê no momento da amamentação, e o choro é a sua principal forma de comunicação, como a doutora Minha falou anteriormente. O bebê de 0 a 3 meses, algumas habilidades. Essas fotos são do meu filho, do João Gabriel. Então, aqui ele estava com 2 meses, ele já tinha esse sorriso reflexo. Aqui ficou um pouco apagado, mas entre 1 e 2 meses ele inicia o sorriso social, que é um marco da linguagem muito importante. Ele leva as mãos à boca e chupa essa mão. Então, luvinhas, abandonem, deixem as luvinhas apenas para os momentos que forem receber visitas, né, que as pessoas às vezes se seguram nas mãos do bebê, beija a mão do bebê, então deixa a luvinha para esses momentos, e o resto do dia, o resto do tempo, deixa ele sem luvinhas. É o primeiro contato do bebê consigo mesmo e com o mundo, né? O bebê de 0 a 3 meses, ele olha para os pais, ele começa a fazer alguns barulhos, sons guturais, vira a cabeça em direção ao som que é feito perto dele. Ele presta atenção a rostos, né, tem preferência por rosto, e já inicia um contato visual consistente. No momento da amamentação, geralmente as mães conseguem perceber isso. Ele começa a seguir objetos com os olhos, reconhece as pessoas de longe, já apresenta momentos de ficar entediado, como a doutora Aninha também falou, né, o choro, principalmente se a atividade não muda, e ele consegue manter a cabeça elevada e começa a erguer o tronco quando está de bruços. Adquire o sustento cervical aos 3 meses. É muito importante, é o principal marco motor. Faz movimentos mais suaves com os braços e as pernas, não só reflexos, como é no recém-nascido. Aqui, alguns sinais de alertas em bebês de 0 a 3 meses, que vocês precisam estar atentos para conversarem com o pediatra, né? E avaliar um possível encaminhamento para algum especialista. Então, um bebê que não apresenta sorriso social ao final de 3 meses, não leva as mãos à boca, não sustenta a cabeça, ao final de 3 meses, precisa estar bem firme mesmo. Um bebê que não se volta para o barulho e não apresenta um contato visual consistente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o bebê de 3 a 6 meses e essas habilidades. Então, em relação à cognição e à inteligência, o bebê de 3 a 6 meses, ele já sabe mostrar se está feliz ou triste, de acordo com o seu comportamento. Ele sabe responder ao afeto.
já sorri, já, né, mostra o que ele gosta. Ele tenta pegar um brinquedo com uma mãozinha, usa as mãos e os olhos juntos, conjugados. Por exemplo, nessa figura, a gente vê que o João está olhando para o objeto que eu estou apresentando para ele. Segue as coisas em movimento com os olhos de um lado para o outro, observa rostos atentamente, reconhece pessoas e objetos familiares de longe. Mais próximo aos 6 meses, ele mostra curiosidade sobre as coisas e procura alcançar os objetos que estão, né, fora do alcance. Então, aqui o João deitado no berço, isso inclusive foi o dia que eu tirei o móvel, porque eu percebi que ele já estava tentando pegar o móvel ali. E ele começa a passar as coisas de uma mão para a outra. Então, ele está aqui brincando com esse pente e, durante essa atividade, ele passava o pente de uma mão para a outra, leva à boca, isso é muito importante. Do ponto de vista motor, então, é um bebê que já não tem a cabeça erguida firmemente, sem nenhum apoio. Quando você coloca esse bebê de pé, né, numa superfície dura, no chão, no tapetinho, né, do chão, ele empurra as pernas quando os pés estão encostados nessa superfície. Ele consegue rolar de barriga para cima quando está de bruço. Consegue segurar um brinquedo, chacoalhar, balançar brinquedos pendurados, geralmente desses tapetinhos de atividade. Leva as mãos à boca, assim como na idade anterior, né, na faixa etária anterior. E quando está de bruços, ele se apoia sobre os cotovelos. Quando está chegando próximo aos 6 meses, ele já consegue rolar em ambas as direções, começa a sentar-se sem apoio. Ao final de 6 meses, ainda pode acontecer de alguns bebês precisarem de um discreto apoio, mas a grande maioria já senta sem apoio. Quando fica de pé, apoia o peso sobre as pernas e pode tentar saltar, né, que é a brincadeira do pula-pula. Ele balança para frente, para trás, às vezes já consegue se locomover para trás antes de seguir para frente. E aí ele começa a fazer a pinça, mas é uma pinça ainda rudimentar. Do ponto de vista social e emocional, ele já sorri de forma espontânea, especialmente para pessoas, especialmente para as pessoas que ele tem convivência. Essa aqui é uma foto do João aos 5 meses. Ele gosta de brincar com as pessoas e pode chorar se a brincadeira acaba. Imita alguns movimentos, expressões sociais, como sorrir ou franzir a testa. Mais próximo aos 6 meses, ele já começa a perceber se tem alguém estranho, quem é da convivência, quem não é. Ele gosta de brincar com os outros, especialmente os pais, os cuidadores. Ele responde a emoções alheias e normalmente parece feliz. E é a idade que a criança começa a se reconhecer no espelho, ela gosta de se ver no espelho. Do ponto de vista da linguagem de comunicação, ela começa a balbuciar, pode imitar os sons que ouve, né? Por isso a importância de fazer essa troca de lugar com a criança. Então, a criança faz um som, você faz de volta, porque é importante. Ela chora de maneira diferente para mostrar fome, dor ou cansaço. Mais próximo aos 6 meses, ela já responde aos sons emitindo sons. Ela começa a unir as vogais, a balbuciar, né? O A, o E, o O, e gosta de revezar com os pais enquanto emite esses sons, foi o que eu falei. Ela já atende o próprio nome, já reconhece o nome e emite sons para mostrar alegria ou descontentamento. Nessa idade, pode começar a falar sons consoantes, articulados com N, com B, né? Então, o MA, o PA, pode começar mais próximo aos 6 meses. Sinais de alertas desses bebês de 3 a 6 meses. Então, o que você precisa observar que o bebê não está fazendo para conversar com esse pediatra? Um bebê que não observa o movimento das coisas, que não sorri para as pessoas, que não tem o pescocinho firme, que não faz barulhos ou não emite sons. Bebês que não levam as coisas à boca, que não empurra as pernas quando os pés estão encostados na superfície dura. Um bebê que não tenta pegar o objeto, né, que está ali perto dele. Um bebê que não demonstra afeto, principalmente aos cuidadores, quem está ali todos os dias com ele. Bebês que não emitem sons, né, que não faz as vogais, né, que são muito marcantes nessa faixa etária. Um bebê que não sabe rolar. Aquele bebê que é muito durinho, que está sempre com os músculos contraídos. Um bebê que é bem mole, que parece uma boneca de pano.
Lembrando que em todas as faixas etárias, qualquer criança que adquire um marco e depois perde, então um bebê que aos 3 meses tinha um sustento cervical, por volta de 5 meses voltou a ficar molinho, é sinal de alerta e tem que ser avaliado. Aqui só passando para relembrar, então, do grupo de mentoria, que eu já falei, né, no início da minha aula, e que a doutora Aninha também já colocou na aula dela. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pode mandar direct para a gente no Instagram, que a nossa equipe vai estar lá à disposição para poder tirar todas as dúvidas. Doutora Carol? Boa noite. Paulinho, você tem que parar de compartilhar sua tela para eu conseguir. Boa noite, eu me chamo Carolina de Castro, sou médica otorrinolaringologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, possuo título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, sou mestre em Educação e Saúde e possuo capacitação em Medicina do Sono. Então, vamos lá. O que esperar do sono do bebê nos primeiros 3 meses de vida? É interessante, né? Porque nós saímos da maternidade muito inseguras e escutamos de um tudo. De um lado, pessoas que falam que nós não vamos mais dormir dentro do primeiro ano, temos mais pessimistas que falam que nós não vamos mais dormir dentro dos 2 primeiros anos, e por outro lado, né, tem pessoas que vendem 1000 facilidades, fórmulas prontas, engessadas para o bebê dormir, ou outros que já pregam que o bebê já nasce dormindo a noite toda, né? Mas o que é realmente possível? O que é neurocompatível? O que nós esperamos desse bebê? Então, qual que é a necessidade média de sono total ao longo das 24 horas? Um recém-nascido, até 2 meses, possui uma necessidade de sono de 16 a 18 horas, é um bebê ainda muito sonolento, com uma média de cochilos de 4 a 6 cochilos, com cochilinho ali no final do dia, por volta das 17, 18 horas, e tá tudo bem. De 2 a 3 meses, possui uma média de sono de 14 a 16 horas, com uma média de cochilo de 4 a 5 cochilos. E com relação à consolidação do sono noturno, que é o que todas as mães querem saber, que é essa capacidade que o bebê tem de dormir à noite. De 2 a 3 meses, o bebê possui uma capacidade de 5 horas de sono noturno. E como devemos atuar auxiliando o sono do bebê nos primeiros 3 meses de vida? O bebê de 0 a 3 meses ainda não possui seu ciclo circadiano organizado e a produção endógena de melatonina ainda é muito irregular. Mas nós podemos sim atuar como facilitadores do sono dos nossos bebês. Mas o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano, também conhecido como relógio biológico interno, mantém as funções metabólicas e fisiológicas, sono e vigília ao longo das 24 horas. Ele é influenciado pela exposição da luz ao longo do dia e é captado pelo núcleo supraquiasmático através da visão. E a melatonina? A melatonina é um hormônio que tem como uma das suas principais funções a indução do sono, sendo ativada pela ausência da luz e interrompida com a presença da luz. É nessa época do desenvolvimento, de 0 a 3 meses, que se faz necessário a exposição à luz de acordo com a fase do dia. O que seria isso? Durante o dia, eu devo expor o meu bebê à luz natural e à noite eu devo reduzir a exposição à luz artificial. Dessa forma, eu auxilio no estabelecimento do ritmo circadiano do meu bebê. Pensa, ele veio lá do útero, tudo escuro, então ele ainda não tem essa referência.
É nessa fase também, de 0 a 3 meses, que o leite materno tem uma especial importância com relação ao sono. É claro que o leite materno é importantíssimo, ele tem vários benefícios, e a Aninha vai falar muito bem sobre isso, mas com relação ao sono, o que os trabalhos mostraram que é super interessante nós sabermos? Que o leite materno oferta para essa criança, em quantidades inclusive mais abundantes durante a noite, a melatonina e o seu precursor, o triptofano. É importante ressaltar também que esse contato próximo, pele a pele, mãe e bebê, dá dicas para essa criança do que é dia e do que é noite. Vejam bem, durante o dia, eu tenho meu sistema cardiovascular mais ativo. Então, eu vou ter uma frequência mais elevada, uma temperatura corporal aumentada. E durante a noite, a mãe também vai iniciar o processo do sono dela. Então, o sistema dela vai desacelerar. Eu vou ter uma redução da frequência cardíaca, eu vou ter uma diminuição da temperatura corporal, e isso fornece ao bebê dicas do que é dia e do que é noite. É nesse momento também, de 0 a 3 meses, que o ruído branco, que é uma associação de sono positiva, que será trabalhada mais à frente, tem benefícios comprovados através de trabalhos. Foi visto que, de fato, o ruído branco diminui a latência para o início do sono dos bebês. Outro fator importante que deve ser observado nessa faixa etária de 0 a 3 meses é o uso do coeiro, que deixa o bebê todo aconchegado, com os bracinhos, presos mesmo, por causa do reflexo de Moro, que consiste em um reflexo primitivo desencadeado por barulho ou movimentos bruscos. Ou seja, o bebê que estava acostumado lá no útero, todo aconchegado, que ainda não tem uma referência corporal espacial, pelo simples fato dele abrir rapidamente os bracinhos, ele pode acordar, se assustar, chorar e atrapalhar o processo do sono. Foi falado, que também temos as mentorias, o acompanhamento mais individualizado, também tem o nosso curso que explica detalhadamente tudo isso, porque cada criança ela é individual, não tem como a gente engessar. É importante a gente conhecer o nosso bebê e por isso é importante a gente ter esse conhecimento sobre o sono, até para saber fazer as adequações necessárias. Mas vamos continuar. E o que esperar do sono do bebê do 3º ao 6º mês de vida? Nós podemos continuar atuando como facilitadores desse processo. De 0 a 6 meses, eu tenho uma necessidade média de sono total ao longo das 24 horas de 14 a 15 horas, com uma média de cochilo de 3 a 4 cochilos. E com relação ao sono noturno, o meu bebê de 4 a 6 meses já possui a capacidade de aproximadamente 6 horas de sono noturno. É a partir desse momento, dos 3 meses, que é fundamental o estabelecimento de uma rotina durante o dia, já estipulando um horário de dormir, de sono noturno, e um horário de despertar pela manhã. Os bebês precisam dessa previsibilidade. É nesse momento que se deve ter uma especial atenção com relação à introdução das associações negativas do sono. Mas o que são associações de sono? As associações são necessidades que a criança entende como fundamental para ela iniciar ou retomar o processo do sono após despertares noturnos. Mas o que são as associações negativas do sono? As associações negativas são consideradas quando o bebê depende de outra pessoa para dormir. Alguns exemplos: ninar no colo, chupeta, sucção do peito e mamadeira. Veja bem, a questão da chupeta é porque bebês muito pequenos, eles usam a chupeta, relaxam, dormem, mas aí perde a chupeta, pelo relaxamento da musculatura. E não tem ainda a habilidade motora de pegar a chupeta, colocar na boca e retomar o sono.
Com isso, eles vão acordar, despertar, chorar, e o cuidador vai ter que vir até o quarto desse bebê e colocar novamente a chupeta na boca. Com relação à sucção, peito mamadeira, eu falo com esse processo de relaxamento, que é propiciado pela sucção. Uma coisa é você alimentar o bebê porque ele tem fome, e isso é necessário, de acordo com o neurodesenvolvimento, eles vão ter uma maior capacidade de consolidação do sono e uma necessidade menor de amamentação. Mas quando a amamentação é necessária, ela deve ser feita, e isso não é uma associação negativa. Agora, ficar fazendo peito de chupeta, quando o bebê acorda, nos breves despertares, que serão trabalhados mais à frente, quase que de hora em hora, você vai oferecer o seio para o bebê apenas relaxar ali, e isso pode ser visto como uma associação negativa. É importante também que o cuidador entenda que a partir dos 3 meses é importante que ele fortaleça o desenvolvimento desse bebê acalmar-se, ninar-se, para conseguir adormecer sem a ajuda externa. E as intervenções externas nos breves despertares, que podem ocorrer entre os ciclos do sono, devem ser, de fato, evitadas, por se tratar de um processo fisiológico. E o que seria, então, esse ciclo do sono? O ciclo do sono, ele é composto pelas fases não REM e REM. Ele dura aproximadamente, no bebê dessa faixa etária, em torno de 1 hora. E a gente sabe que quando cicla não REM, REM, o sono superficializa, o bebê pode ter um breve despertar, que é o termo que a gente utiliza. Isso ele pode emitir sons, ruídos, mexer e durar ali alguns minutinhos e depois inicia o processo novamente do sono natural. É um processo aí esperado, de emenda ainda de um ciclo do sono. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma. É claro que isso é muito mais detalhado, especificado nos nossos cursos, também tem a possibilidade de mentoria, mas o importante mesmo é que vocês saibam que a maternidade é de fato maravilhosa e com conhecimento ela se torna mais segura, mais leve e a gente pode usufruir mais os momentos deliciosos advindos dela. Muito obrigada e boa noite.